E aí, galera? Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Gente, na aula de hoje nós vamos estudar o potencial em um campo elétrico criado por duas ou mais partículas eletrizadas. Galera, então vamos lá. Eu vou ficar aqui no meu cantinho e primeiramente, pessoal, nós vamos aprender a determinar o potencial em um campo elétrico criado por duas partículas eletrizadas. Observe que nós vamos trabalhar primeiramente com duas partículas. Posteriormente, nós vamos estender essa situação para casos em que vai haver, mais de duas partículas. Então, vamos lá. Gente, imagina que nós temos duas partículas, tá? Nós temos a partícula Q1, nós vamos chamar de carga 1, tá bom? A outra que é a Q2, que vai ser a nossa carga 2. Próximo a essas partículas, galera, nós vamos escolher um ponto qualquer do espaço, e nós vamos chamar ele de ponto P, tá bom? Só para a gente contextualizar aqui a nossa situação. A distância da partícula 1 até o ponto P, nós vamos chamar de D1. E a distância da partícula 2 até o ponto P, nós vamos chamar de distância 2, tá bom? Lembrando que as duas partículas têm a carga Q1 e também tem a carga Q2, respectivamente. Então, galerinha, o que é que nós podemos concluir dessa situação? Conclui-se, pessoal, que nesse ponto que nós escolhemos aqui, vai haver um campo elétrico produzido pela carga Q1, pela partícula que tem carga Q1, e um campo elétrico produzido pela partícula que tem carga Q2. Esse ponto ele vai sofrer influência dos dois campos elétricos. Em relação à carga Q1, pessoal, nós vamos ter o seguinte, o potencial, que nós vamos chamar ele de V1, no ponto P, devido à carga Q1, ele vai ser dado pela seguinte regrinha. Potencial 1, que é o que é produzido por essa carga Q1, tá bom? Nesse ponto P, ele vai ser dado por K, que é a constante eletrostática, vezes Q1, dividido pela distância entre a carga 1 e o ponto P. Já em relação à nossa partícula 2, tá? Que tem a carga 2, ela vai ter o seguinte, nós vamos ter aqui o potencial agora chamado de V2, tá bom? No ponto P, devido à carga Q2, ele é dado pela seguinte regrinha, tá? Muito parecido com a regrinha anteriormente. V2, que é o potencial devido à carga 2, no ponto P, vai ser igual a constante eletrostática vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Aliás, pela distância 2, né, que é a distância da carga 1 até o ponto P, tá bom? Não é a distância ao quadrado, perdão. A questão é, pessoal, qual o potencial resultante? Qual é o potencial resultado da interação entre essas duas cargas nesse ponto, né? Qual vai ser o potencial resultante? Gente, como o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, nós vamos poder fazer o seguinte. Observem aqui em cima. O potencial resultante, que nós vamos chamar ele de V, no ponto P, ele é dado pela soma algébrica dos dois potenciais criados individualmente. Ou seja, se nós quisermos encontrar o potencial resultante, galerinha, aqui em cima, ó, coloquei, ele vai ser igual ao potencial V1 mais o potencial V2, ok? Galera, vamos agora estender essa situação que nós aprendemos agora em pouco para um caso em que não vai ter apenas duas partículas. Vamos compreender como determinar o potencial em um campo elétrico criado por N partículas, tá bom? Pode ser uma, duas, três, quatro, cinco, quantas partículas você puder imaginar. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que nós temos uma partícula que tem uma carga Q1, outra que tem uma carga Q2, mais uma que tem uma carga Q3, mais uma que tem uma carga Q4, ou seja, quantas partículas nós quisermos colocar aí. Nós vamos colocar aqui agora uma que vai ter índice N, que vai representar o número de partículas que nós temos, tá bom? Se for 10 partículas, nós temos aqui Q10, tá bom? E nós vamos escolher um ponto P próximo dessas partículas e nós vamos
fazer algumas considerações em relação a esse ponto. As primeiras considerações é justamente as distâncias. A distância do ponto P até a carga 1, a partícula 1, né, vai ser o que? D1. Até a carga 2, a distância entre as duas, né, entre a carga 2 e o ponto P, vai ser D2. A distância entre a carga 3 e o ponto P vai ser D3. E assim por diante, tá bom? Nós vamos ter a distância D4, vamos ter também a distância Dn. Observe, pessoal, o seguinte. Aqui em cima, cada carga, pessoal, vai produzir no ponto P um potencial dado pela seguinte regrinha. O potencial elétrico vai ser igual a constante eletrostática vezes Q, que é o valor da carga, dividido pela distância entre a carga e o nosso ponto em questão. Vale ressaltar, pessoal, que a carga aqui não é colocada em módulo. Você vai colocar ela de acordo com o que ela tiver aí. Se tiver negativo, você coloca negativo. Se tiver positivo, você também coloca positivo. Acontece, pessoal, que o que é que nos interessa? É descobrir qual é o potencial resultante, porque cada carga vai produzir um potencial elétrico. E nós queremos descobrir qual é o potencial resultado de todas as cargas naquele ponto. Como é que nós vamos fazer? Como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, né? Falei anteriormente, nós vamos ter que o potencial elétrico resultante no ponto P, tá? Ele vai ser dado, pessoal, pela soma algébrica de todos os potenciais criados individualmente. Ou seja, gente, se nós quisermos calcular o potencial resultante nesse ponto P, devido a essas cargas que tem ao redor dele, nós vamos ter que somar o potencial de cada um. Nós vamos somar o potencial da carga 1 com o potencial da carga 2, com o potencial da carga 3, e aí vai. Quantas cargas tiver, eu vou somar, tá bom? Se tiver N cargas, eu vou somar todos os N potenciais criados, né, por cada uma das cargas. Então, gente, a gente vai agora fazer um pequeno exemplo para você entender melhor como é que se aplica essas regrinhas que nós acabamos de ver. Nosso exemplo diz o seguinte: nos vértices A e B do triângulo equilátero representado a seguir, foram fixadas duas partículas eletrizadas com cargas QA igual a 6 microcoulomb, QB igual a menos 4 microcoulomb. Considerando K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb quadrado, determine o potencial elétrico resultante no ponto C. Galera, a questão pede para a gente calcular o potencial elétrico nesse ponto. Acontece que nós temos quantas cargas? Nós temos duas cargas. Temos a carga no ponto A e temos a carga no ponto B. Cada uma dessas cargas vai produzir um potencial elétrico nesse ponto, gente, no ponto C, tá? Cada uma das cargas que tem aí vai produzir um potencial elétrico no ponto C. E para nós determinarmos o potencial elétrico no ponto C, nós vamos ter que calcular o potencial elétrico da carga A e o potencial elétrico da carga B e depois somar os dois, tá bom? Então vamos lá. O primeiro potencial nós vamos determinar aqui, tá? É o potencial da carga A no ponto C. Como é que nós vamos fazer para determinar o potencial elétrico? Você pega a constante eletrostática, multiplica pelo valor da carga A e divide pela distância da nossa carga A até o nosso ponto C. Gente, a carga A é de 6 microcoulomb. Então, você vai colocar 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. A constante eletrostática é de 9 vezes 10 elevado a 9. E a distância, né, que nós temos aqui entre o ponto A e o ponto C vai ser essa aqui, ó, na imagem. Veja aqui, ó, 3 metros. Então, está todo mundo aí direitinho. Nós vamos agora substituir. E nós vamos ter que o potencial devido à carga A vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 3. Como é que nós vamos fazer? Galera, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar fazer assim, ó. Você pode pegar 3, você pode pegar 6 e dividir por 3, que vai dar 2. E aí você multiplica por 9, vai dar
18. E aí você vai restar aqui, ó, 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6. Você repete a base, que é o 10, e vai somar os expoentes. Você tem 9 com menos 6, vai dar mais 3. Galera, acontece que nós podemos ainda complementar esse resultado. Podemos ainda deixar ele mais elegante. Como? 10 elevado a 3, tá? É a mesma coisa que 1000. E corresponde justamente, pessoal, ao prefixo quilo, tá bom? Quilo representa 1000. Então, nós temos 18.000 volts. Nós podemos escrever isso como 18 kV, ok? Esse é o potencial, pessoal, devido ao ponto A. Então, galerinha, agora nós vamos calcular o potencial devido ao ponto B. É a mesma regrinha, K vezes QB, né, que é a carga B, dividido pela distância entre o nosso ponto B até o ponto C, tá? Quem é essa distância? De antemão, né, nós vamos ter que vai ser também de 3 metros. E quem é a carga B? É menos 4 microcoulomb. Então, nós vamos colocar menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a constante eletrostática é a mesma, 9 vezes 10 elevado a 9. Fazendo aqui as substituições, pessoal, nós vamos ter que o potencial devido à carga B vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 3. 9 vezes menos 4 dá menos 36. Menos 36 dividido por 3 vai dar menos 12. Então, nós vamos ter menos 12. E aqui a mesma regrinha, né? Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 9 e menos 6 dá igual a 3. Então, fica 10 elevado a 3. Obviamente, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui no cálculo do potencial devido à carga A. Nós vamos substituir esse 10 elevado a 3 por K, por quilo, né? Então, nós vamos ter que o potencial no ponto C, devido à carga B, vai ser de menos 12 kV. Observa que agora nós temos os dois potenciais, pessoal. Nós temos lá o potencial devido à carga A e temos aqui próximo o potencial devido à carga B. E para nós encontrar o potencial resultante, nós vamos ter que somar esses dois. Então, é só somar 18 mais menos 12. Mais com menos vai dar menos. Então, nós vamos ter que o potencial resultado vai ser 18 menos 12, que vai dar igual a 6 kV. Então, galerinha, nós fechamos por aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima. Bye, bye.